Paz do Senhor Jesus. Hoje eu deixo uma palavra que veio no capítulo 1 de Jonas, que vai dizer: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitais, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Ninive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, por ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Essa palavra, ela vai dizer que o Senhor, ele deixou uma ordem para Jonas ir para a cidade de Ninive, entregar uma profecia, pregar contra aquele povo. Mas Jonas, ele não quis obedecer à palavra do Senhor. Ele pegou um navio e foi para um outro lugar. O que eu quero dizer para você: não tente fugir da palavra do Senhor. Quanto mais nós fugimos, mais problemas vêm para a nossa vida. Mais problema nós viemos enfrentar, assim como Jonas enfrentou, irmão. Jonas, ele pegou um caminho diferente, pensando que poderia fugir do Senhor. Mas ninguém consegue fugir do Senhor. Ninguém consegue fugir do chamado de Deus. Se você tem um chamado, não tente fugir, porque as coisas só vai piorar para a sua vida. Então Jonas pegou esse navio e foi direto para outro lugar, para Tarsis. E veio, de repente, um grande vento que começou a balançar aquele navio ao qual ele estava. E o que é interessante aqui é que o povo que estava lá naquele navio não tinha nada a ver com o chamado de Jonas. Mas a palavra vai dizer que o navio ele foi balançado até quase se quebrar. E ali o povo lançou uma sorte para saber, de quem era a culpa do que estava acontecendo. E a sorte caiu em Jonas, E Jonas estava lá, dormindo, descansando, achando que estava tudo tranquilo, achando que poderia fugir do chamado do Senhor. Mas ninguém consegue fugir do chamado do Senhor. Então, o povo, eles perguntaram, E o mestre do navio, no versículo 6, o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens dormente? Levante-te, invoque o teu Deus. Talvez assim teu Deus lembre de nós, para que não perecemos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disse: Declaramos tu agora por que razão nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? Perguntaram a Jonas. E ele lhe disse: Eu sou hebreu. Temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Irmão, essa palavra, ela é tão forte que o propósito de Deus era com Jonas, mas o propósito de Deus também era com o povo que estavam dentro daquele navio.
Porque aqui na passagem no versículo 5 vai dizer, né? No versículo 5 vai dizer que os marinheiros, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Quer dizer, cada um tinha o seu Deus diferente, né? E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviar do seu peso. Então, irmão, o propósito de Deus era salvar aquele povo do navio também. Porque aqui no versículo 16 vai dizer, né? Depois daquilo tudo, né? Lançaram Jonas ao mar. O povo que tinha cada um seu Deus diferente, ali eles viram o poder do Senhor, né? Balançando aquele navio quase se quebrando. E aqui no versículo 16 vai dizer: temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Quer dizer, cada um tinha o seu Deus diferente, mas aqui eles viram verdadeiramente qual Deus era o verdadeiro. E aqui eu creio que eles seguiram esse Deus todo-poderoso, esse Deus que manda o mar, lhe obedece, que manda o vento, lhe obedece. Então, irmão, aqui vai dizer, né, que lançaram Jonas ao mar. E quando lançaram Jonas ao mar, aqui no versículo 17 vai dizer: deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Quer dizer, quem desobedece a Deus passa pelo vale da sombra da morte. Porque aqui dentro do ventre do peixe ele orou, ele teve que orar, né? E ele comparou, né, irmão, aqui no capítulo 2 vai dizer, ele orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu do ventre do inferno. Ele comparou o ventre de um peixe como um inferno. Ali dentro ele viu o estreito, né? Ele viu que não poderia fugir do chamado do Senhor. E ali ele disse: gritei e tu ouviste a minha voz, né, irmão? E assim fez o Senhor, aquele peixe vomitar Jonas para fora. E aqui no versículo 3, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, depois que ele saiu do ventre do peixe, né? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. O Senhor continuou falando com ele: pega e prega contra ela, e prega que eu te disser. E assim Jonas fez. Mas Jonas fez contra a tua vontade. Jonas era um profeta do Senhor, mas ele não queria pregar naquele lugar, porque Jonas, mesmo sendo profeta, ele queria ver aquele lugar destruído. Ele queria ver aquele lugar, aquelas pessoas perecendo. Mesmo ele sendo profeta, ele não queria aquele lugar. Ele sabia que Deus iria, né, salvar aquele lugar, porque aquelas pessoas iriam se arrepender. Então, irmão, tem profeta que é assim. Tem profeta que tem chamado de profeta, mas não tem as vontades de Deus, né? Não tem as vontades de ver você fluir. Não tem as vontades de ver você crescer espiritualmente. Tem profeta que mata profeta.
Tem profeta que mata os próprios da igreja. Assim como Jonas, ele foi, anunciou por causa do processo que ele tinha passado, porque se ele não tivesse passado esse processo, ele teria se escondido. Mas ele foi, e ali ele cumpriu. Mas ali também ele murmurou contra Deus. Ele falou para o Senhor: melhor seria eu ter morrido do que vivido. Porque ele viu que ao ele pregar naquele lugar, o povo se arrependeu. E o Senhor se arrependeu também de trazer o que o Senhor tinha falado que ia trazer à cidade de Nínive. O Senhor iria destruir aquele lugar. Mas o povo se arrependeu. Imagine só, você recebendo uma profecia de Deus, né? E ouvindo, e obedecendo, e o Senhor se arrependendo, e o mal sendo cortado na vida da tua família, na tua casa, na tua parentela. Porque muitas das vezes é assim. Um profeta chega, enviado do Senhor, fala contigo, e muitas das vezes você não dá ouvido. E lá na frente, né, você perde. Lá na frente, você padece. E lá na frente, você culpa o próprio Deus que te falou, né? Que te alertou e que te disse: não vai por aqui, vai por ali, faça isso aqui, não faça aquilo dali. E você não obedeceu ao Senhor. Assim como Jonas. Jonas, ele teve que passar no vale da sombra da morte. Imagine você dentro de um peixe 3 dias e 3 noites, perecendo, né? Ali ele teve que fazer a oração dele, né? Clamando ao Senhor. E assim somos nós. Quando nós desobedecemos a Deus, nós passamos pelo processo. E o processo dói. E o processo machuca, né, irmão? Que nós viemos ouvir mais o chamado do Senhor, que nós viemos ouvir mais o Senhor falar conosco, que nós seguirmos o que Ele fala, porque senão vai ficar estreito, o negócio vai ficar estreito dentro da nossa casa, o negócio vai ficar estreito dentro da nossa família, porque se você é a coluna da tua casa, não adianta fugir do chamado de Deus. Essa é a palavra hoje que eu deixo para você, ouvinte dessa palavra gloriosa do Senhor. Amém, irmão? Até aqui o Senhor me deu. Glória a Deus, que você guarde essa palavra no seu coração. Amém.